Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos à unidade 1 da disciplina de Genética e Melhoramento de Plantas. Nessa primeira aula, nós vamos iniciar a base conceitual da disciplina, compreendendo alguns princípios fundamentais da genética e como esses conceitos se relacionam com o desenvolvimento de novos cultivares agrícolas aí. Ao longo dessa aula, vamos discutir o que é genética, como surgiu o estudo da hereditariedade, quais são os princípios que regem a transmissão das características biológicas e como esses conhecimentos são utilizados no melhoramento genético de plantas. Esses conceitos são fundamentais aí para entender como a genética contribui diretamente para o avanço da agricultura moderna. E para começarmos então, vamos entender primeiro o que é a genética. A genética é o ramo da biologia responsável aí por estudar a hereditariedade, a variação biológica e a transmissão das informações genéticas entre gerações. Esse campo do conhecimento ele busca compreender como determinadas características são transmitidas dos organismos parentais para o seu descendente. Então, grande parte aí do desenvolvimento da genética moderna, ele teve início a partir de um experimento realizado por Gregor Mendel, que foi um monge austríaco aí, que conduziu seus estudos utilizando plantas de ervilha. A partir das observações de características como cor da semente, formato das ervilhas, altura das plantas, Mendel conseguiu identificar padrões matemáticos que explicavam a transmissão das suas características entre gerações. Esse experimento, eles deram origem à base da genética clássica. A partir dessas descobertas iniciais, a genética ela passou por diversos avanços científicos ao longo do tempo. A evolução da genética pode ser compreendida por meio de alguns marcos históricos bem importantes aí. Em 1866, Mendel publica os resultados de seus experimentos sobre a herança genética. No ano de 1900, suas descobertas são redescobertas por outros pesquisadores que passam a ser reconhecidas pela comunidade científica. Então, posteriormente, em 1910, ela surge a chamada teoria cromossômica da herança, que estabelece a relação entre genes e cromossomos. Um dos maiores avanços aí ocorre em 1953. Por quê? Quando é a descoberta da estrutura do DNA. Nas décadas seguintes, então, principalmente entre os anos aí 1980 e 2000, surgiu os chamados marcadores moleculares, que permitem estudar diretamente o material genético. Atualmente aí, então, vivemos a era genômica e da edição gênica, que ampliam significativamente as possibilidades de estudo e da ampliação da genética. E para compreender, então, melhor esse processo, precisamos entender como é agora o conceito da hereditariedade. A hereditariedade, ela refere-se ao processo biológico pelo qual informações genéticas são transmitidas de uma geração para a outra. Então, ela permite que determinadas características sejam herdadas dos organismos parentais para os seus descendentes. Essas informações, então, elas estão armazenadas no DNA, que constitui aí o material genético do organismo. Dentro, então, aí das células do DNA está organizado em estruturas chamadas cromossomos, e esses cromossomos, eles se encontram, sim, os genes, e são as unidades responsáveis pela determinação das características biológicas. A partir desse contexto, surgem os dois conceitos fundamentais em genética, então. O primeiro é o genótipo, que ele corresponde à constituição genética de um organismo. O segundo é o fenótipo, que ele representa as características observáveis. Entretanto, é importante lembrar que o fenótipo não depende apenas da genética. Ele também sofre influência do ambiente, e é exatamente essa relação que vamos observar no próximo slide. Na agricultura, um conceito extremamente importante é chamado a interação genótipo por ambiente. Frequentemente, ele representa aí por G e por I. O genótipo ele corresponde à constituição genética de um organismo. Já o ambiente, ele inclui fatores externos como disponibilidade de água,
temperatura, fertilidade do solo e manejo agrícola. A interação entre esses fatores, ela determina o fenótipo observado no campo, ou seja, a forma como as características da planta se expressam. Por exemplo, aí, uma cultivar pode apresentar alta produtividade em um ambiente favorável, caracterizado por uma boa disponibilidade hídrica e solos férteis. Por outro lado aí, essa mesma cultivar ela pode expressar uma produtividade reduzida em condições adversas, como seca ou solos pobres. Nesse caso, o genótipo ele permanece aí o mesmo, mas o ambiente altera a expressão das características. Para compreender como essas características são transmitidas aí geneticamente, precisamos então conhecer agora as leis básicas da herança biológica. Mendel, então, estabeleceu aí dois princípios fundamentais aí que regem a transmissão dos caracteres hereditários aí. A primeira lei de Mendel, conhecida como lei da segregação, ela estabelece que durante a formação dos gametas, os alelos de um gene, eles se separam, de modo que cada gameta recebe apenas um desses alelos. Já a segunda lei de Mendel aí, chamada lei da segregação independente, ela afirma que os genes localizados em cromossomos diferentes distribuem-se de forma independente para durante aí a formação dos gametas. Esse processo ele gera novas combinações genéticas nas gerações seguintes. Esses princípios, então, eles constituem a base conceitual aí para a compreensão dos padrões de herança qualitativa e a partir desses processos de recombinação genética surgem um fenômeno fundamental para a evolução e para o melhoramento vegetal. E esse fenômeno é conhecido como variabilidade genética. A variabilidade genética ela corresponde às diferentes genéticas existentes entre os indivíduos de uma população. Vamos aí, por exemplo, essa variabilidade ela constitui uma matéria-prima essencial tanto para os processos evolutivos quanto para o melhoramento genético de plantas. Entre esses principais fontes geradoras de variabilidade aí, podemos destacar a mutação gênica, a cromossômica, a recombinação genética durante a meiose, os processos de hibridação entre os genótipos distintos e também a introdução de germoplasmas provenientes de bancos genéticos aí. Nos programas de melhoramento genético vegetal, a exploração dessa variabilidade ela permite identificar e selecionar indivíduos que possuem alelos favoráveis. É justamente a partir desses princípios que desenvolve o melhoramento genético de plantas. O melhoramento genético de planta livre constitui uma área do conhecimento que tem como objetivo desenvolver cultivares com atributos agronomicamente superiores. Entre esses atributos, podemos destacar então o aumento da produtividade, a resistência a pragas e doenças, a tolerância a estresses abióticos, como a seca ou altas temperaturas, a melhoria da qualidade nutricional e também a adaptação das culturas a diferentes condições edafoclimáticas. Esse avanço aí são fundamentais para tornar a agricultura mais eficiente e produtiva. E para alcançarmos, então, esses objetivos, diferentes estratégias e métodos são utilizados nos programas de melhoramento genético vegetal. Entre os principais métodos empregados no melhoramento vegetal, podemos destacar, então, a seleção, a hibridação, a seleção recorrente e também o uso de ferramentas de biotecnologia aplicada. A seleção consiste na escolha de indivíduos superiores dentro de uma população geneticamente aí variável. A hibridação, ela envolve o cruzamento controlado entre genótipos distintos, visando a combinação de alelos favoráveis aí. Já a seleção recorrente, ela corresponde a um processo clínico que permite o acúmulo gradual de alelos favoráveis ao longo de sucessivas gerações aí.
Além disso, essas técnicas modernas, como os marcadores moleculares, seleção genômica, edição genética, vêm ampliando a possibilidade do melhoramento vegetal. Essa abordagem, ela aumenta a eficiência e acelera o desenvolvimento de novas cultivares. Então, sabemos que o melhoramento genético aí de plantas, ele desempenha um papel fundamental na produção global de alimentos. O crescimento da população atualmente mundial, ela impõe, então, uma necessidade de expansão da nossa produção agrícola nas próximas décadas. E de acordo com as projeções aí da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a produção de alimentos, ela deverá aumentar até o ano de 2050, para que de maneira possa atender à demanda mundial. Nesse contexto aí, o melhoramento vegetal, ele contribui então para aumentar a produtividade por áreas, então reduzir essas perdas aí causadas por doenças e pragas e adaptar culturas às mudanças climáticas atuais. Para alcançar esse avanço, então, o melhoramento vegetal, ele depende da integração de diferentes áreas do conhecimento. Então, com isso, sabemos que o melhoramento genético, aí ele caracteriza-se por uma natureza multidisciplinar, ou seja, ele integra conhecimentos provenientes de áreas como genética clássica, molecular, a biologia molecular e genômica, a estatística e a biometria, a fisiologia vegetal, a fitopatologia, a entomologia agrícola, a ciência do solo e a agronomia. Essa integração de conhecimentos, ela permite, então, compreender e melhor o funcionamento das plantas e desenvolver cultivares cada vez mais eficientes e adaptadas. De forma geral, então, podemos compreender aí que a genética ela fornece os fundamentos teóricos necessários para entendermos os mecanismos de transmissão e expressão das características hereditárias. Já o melhoramento genético de plantas, ele se aplica aos conhecimentos com o objetivo de desenvolver novas cultivares superiores, que vai aumentar então a nossa produtividade agrícola, melhorar a qualidade dos nossos alimentos e contribuir para a sustentabilidade da nossa produção agrícola. Esses avanços, eles são essenciais para garantir a nossa segurança alimentar da população mundial. Bom, pessoal, com isso encerramos aí a primeira unidade da disciplina de genética e melhoramento de plantas e espero que os conceitos apresentados tenham contribuído para a compreensão inicial do tema. Bons estudos e até a próxima unidade.